Boa noite, meus irmãos. Graça e paz. Bom estar aqui com os irmãos de novo. E essa noite vamos estar compartilhando um pouco daquilo que até foi tema desses 3 dias, 3 a 2 dias, né, da nossa conversa com a pastora Ivete, qual ela me convidou a estar com os irmãos aqui hoje. E aí foi uma correria, né? Porque foi na segunda-feira, né, pastor? Eu estava com uma viagem, estava com uma viagem para amanhã, bem pertinho, né? Campos. E eu não sabia se eu estaria aqui hoje, porque a viagem estava para se prolongar até hoje. E aí ficou de confirmar. E aí deu para ir ontem de manhã e voltar ontem mesmo e estar aqui hoje. Mas por que eu disse que de repente a mensagem está dentro do bojo dessa minha correria? Porque é aquela coisa que nos cerceia sempre e que a gente está sempre nesse embate, que é o tempo, né? A nossa vida é muito corrida e a gente tem sempre a sensação que nos falta tempo. Se a gente pudesse multiplicar os tempos para poder fazer mais, a gente faria, né? É aquela coisa que a gente fala lá na empresa, que se o dia poderia ter 48 horas, não 24, porque 24 está pouco. Porque essa é a nossa correria. Quando a pastora me convidou na segunda, eu falei, meu Deus, eu quero estar com os irmãos lá. Mas como é que eu vou dar um jeito de estar com os irmãos? Não só para estar fisicamente, mas também até para preparar uma mensagem, né? Tendo visto que a viagem ia tomar quase minha terça-feira toda. E a terça-feira foi a mesma coisa. Nós fomos de avião para Campos e só tem 2 voos, um de ida e outro de volta. Um sai 6h50 da manhã daqui do Rio e o de volta sai 8h40 da noite de lá. Como estar 6h50 lá no centro, né? Lá foi a correria do tempo. Eu tive que acordar de madrugada. E a Avenida Brasil, 4 horas da manhã, congestionada, por incrível que pareça. Terça-feira. E eu levei de Realengo ao centro da cidade 2h30, só na Brasil. E aí eu só não perdi o tempo do avião, porque atravessou realmente o tempo do embarque, porque o avião atrasou. Senão perderia o voo. E assim é o nosso dia, né? Essa correria. E hoje, para sair do trabalho, há tempo de estar aqui com os irmãos. É muita correria. E eu queria estar compartilhando com os irmãos um pouquinho. O que a Bíblia fala sobre a questão do tempo? Como é que é essa nossa relação com Deus, que está fora do nosso tempo? Né? Como Deus age dentro do nosso tempo e fora do nosso tempo, né? Como a gente pode entender isso? Eu queria estar convidando os irmãos a abrir o livro de Eclesiastes, capítulo 3. A partir do verso 1, a gente vai ler até o verso 8, é um texto conhecido. Eclesiastes 3, a partir do capítulo 1, vamos ler até o verso 8. E o livro de Eclesiastes é interessante, que é um livro que Salomão escreveu, depois da sua experiência da juventude, de ter usufruído intensamente da vida, que é o livro de Provérbios. Em Eclesiastes, é o momento em que Salomão atinge a maturidade, de ter passado por tudo que ele passou, visto tudo que ele viu. Então, em Eclesiastes, ele aconselha a todos quantos quiserem o conselho de como viver a vida, com sabedoria. Né? É interessante o livro de Eclesiastes. Então, o texto fala assim: tudo tem seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras,
tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Feche seus olhos. Pai, te damos graças, Senhor, porque o teu texto vem ao encontro das nossas necessidades. Vem falar aos nossos corações e vem ministrar em nossos corações as nossas dúvidas, os nossos anseios, as nossas angústias, Senhor. Ministre em nossos corações a tua paz e que a nossa mente seja cativa essa noite ao ministrar o teu Espírito. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, tempo é algo preciosíssimo. E na Bíblia, você tem aqui retratado tipos de tempos, ou realidades de tempos diferentes. Nós sabemos que o Novo Testamento foi escrito em grego. A cultura que permeava aquela sociedade na época dos livros do Novo Testamento era a cultura helênica, a cultura grega. E o grego tem 3 definições para tempo. Ele define o tempo em aion, ele define em kairos e define em cronos. São 3 divisões que o grego fez e faz para tempo. Aonde aion é o tempo de Deus. É a realidade de tempo e espaço em que Deus habita e sempre existiu. É o aion. O kairos é um conjunto de tempos e circunstâncias que permeiam a vida de tempo em tempo, de circunstâncias em circunstâncias. São momentos, são eventos, são circunstâncias da vida e na vida, que é onde nós fazemos as nossas escolhas, que é onde se coloca diante de nós, para que diante de nós possamos fazer a escolha correta das circunstâncias, dos eventos, dos momentos, dos atos. Isso é o kairos. E cronos é aquilo que nós conhecemos como o tempo limitado, o tempo contábil, o tempo que você mensura, que são os segundos, os minutos, as horas, os dias, os meses. E o que nós vamos compartilhar aqui é como nós nos relacionamos com essas 3 realidades. Que elas interagem em nós e elas acontecem simultaneamente na nossa vida. E não nos damos conta disso. Tem a história de um grande homem de Deus, um pastor, em que Deus usou e usa muito, mas num dado da sua vida, ele se viu cerceado em volta de circunstâncias de desastre, em todos os aspectos da sua vida. Um caos. Aonde ele chegou no estado de mais profunda angústia, solidão, aonde nós falamos, aonde as trevas se abateu sobre ele, onde o vazio se colocou diante dele e da sua vida. E esse homem relata que, num dado momento de angústia, ele chorando muito diante de Deus, em que ele olha para o céu, ele vê uma estrela brilhando, e ele fixa os seus olhos naquela estrela. E ali ele começa a pensar sobre a vida dele, e conversando com Deus, ele fala: Senhor, por que tudo isso? Está muito pesado de carregar esse fardo. Eu não entendo por que essas coisas estão acontecendo. E eu não estou suportando. E nesse diálogo com Deus, nessa exposição de coração diante de Deus, Deus fala para ele assim: você reparou que essa estrela que está brilhando, ela é intermitente, né? A sua luz
ela fica forte, fica fraca, né? E aí ele disse que sim. E aí Deus falou para ele assim: você sabe que a luz dessa estrela que você está vendo, ela já aconteceu há muito tempo atrás, mas na verdade você está vendo ela agora, mas ela já aconteceu há muito tempo. E ele não entendeu. E aí Deus falou para ele assim: olha, na nossa vida muitas das coisas acontecem porque são reflexos de coisas que ocorreram lá atrás, mas que para mim já terminou. E aí você começa a entender a dinâmica da relação nossa com Deus no tempo, no nosso tempo e no tempo de Deus. Nós sabemos que muitas das coisas que nós vivemos hoje são reflexo de coisas que aconteceram há muito tempo, por escolhas nossas. Escolhas certas ou escolhas erradas, mas foram escolhas nossas. E que estão refletindo hoje. E que escolhas nossas hoje refletirão situações, ocasiões, momentos na nossa vida lá na frente. E o tempo, ele é implacável. Seja no aion de Deus, no kairos ou no cronos, quando ele se coloca diante de ti, ele espera de você uma resposta de sabedoria. Porque é o único momento que você vai ter para escolher certo. Eu não sei, aqui tem jovens e nem tão jovens. Quem aqui lembra do cometa Halley? Quando passou aqui a primeira... Acho que já passou a segunda vez, né? Mas quando passou na década de... Foi década de 80, não foi? Me ajudem aí. 86? Isso aí. Eu lembro que, na época, foi uma propaganda assim violenta de que vai passar o cometa Halley, né? E todo mundo tinha aquela ansiedade, né? Esperando o dia, a hora, para poder ficar lá antenado, para ver ele passar. Porque se você bobeasse, ele ia passar e você não ia ver. E eu fui um desses. Eu dormi. E aí, alguns viram, outros não. Eu fui um dos que não viram. Porque só passa de milhões e milhões de anos, ou mil e mil anos, sei lá. A escala em que ele vai passar de novo aqui é uma coisa absurda. Mas o interessante, me veio isso à mente, e que aquele era o momento de um acontecimento no tempo. Olha que a realidade do aion de Deus traz um kairos de Deus, que é o momento em que ele ia passar no cronos, no nosso tempo. Olha como três realidades interagem ao mesmo tempo, e aonde, se você não estiver antenado e preparado, passa. Assim são muitas outras coisas na nossa vida. E é interessante que eu comecei a entender um monte de coisa. Quando o salmista fala, Davi, de que desde antes da fundação do mundo, Deus já o conhecia. Então Davi, ele quando vem à existência, ele é o sonho de Deus, no aion de Deus, que através do kairos de Deus, que se manifesta no tempo, traz Davi. É assim que a gente entende por que o Cordeiro foi imolado na eternidade. É o Cordeiro que no aion de Deus, no tempo de Deus, é imolado na cruz e que no momento único e exato ele vem à existência. E se manifesta na existência. Eu estou trazendo aqui exemplos, mas a nossa vida, diariamente, nós estamos cerceados de momentos, de acontecimentos, de escolhas que se manifestam. E trazendo para uma realidade espiritual, muitas das vezes nós ansiamos pela oração que não foi respondida,
ou que demorou a ser respondida, ou que até é respondida de uma forma muito rápida. E Eclesiastes vem falar que há tempo para todas as coisas debaixo dos céus. É interessante que o grego, quando ele divide o tempo em três, ele diz o seguinte, que a nossa relação, a relação do homem com o tempo de Deus, com a aion de Deus, é uma relação de submissão, é uma relação de humilhação diante de Deus, é uma relação de reconhecimento da nossa pequenez diante de Deus, é uma relação da nossa finitude diante da realidade de um ser tão poderoso e tão grande, é uma relação de dependência plena diante de Deus. Essa é a nossa relação como seres criados, como homens, como mulheres, diante da realidade de Deus, do aion de Deus, daquele que, de eternidade em eternidade, ele é Deus. Então, a nossa relação, na realidade de Deus, dá-se desta maneira. Não há nenhuma outra realidade, nenhuma outra forma que a gente pode se relacionar com Deus na realidade dele que não seja de reconhecimento, submissão, dependência, humilhação, pequenez. Porque ele é o Senhor de todas as coisas. Mas, na sua palavra, a gente entra numa realidade do Kairos, que é esse texto de Eclesiastes, que são os acontecimentos, as circunstâncias que emplacam a nossa vida, que no dado momento ela vai ocorrer. Aqui Salomão, no texto em Eclesiastes, ele fala, há tempo para todas as coisas. Haverá um tempo que será o tempo de choro. Isso é inexorável. Você não tem como fugir desse tempo. Ele vai acontecer. Mas há um tempo também de alegria. O choro pode durar até uma noite. Né? Teve um dado momento da minha vida, e que eu não acredito que seja o único, porque eu acredito que virá outros momentos desses, que foi um momento de muita dor, muito choro. E que eu me consolei muito nessas palavras aqui. Porque nesse momento eu li uma coisa que me confortou muito. É que a tempestade pode até durar muito tempo, mas ela vai passar. Então a nossa oração é só para pedir a Deus, Deus, me conforta e me sustenta pelo tempo em que essa tempestade durar. Não é? Porque tão certo que o dia vai brilhar, é que a tempestade vai passar. E Salomão ele é muito sábio quando escreve isso aqui, porque ele fala, há tempos de plantear. Haverá momentos que plantearemos. Há tempos de derrubar, de edificar. Há tempo para todas as coisas. O Kairos de Deus acontecerá em nossas vidas. E nós temos que pedir a Deus sabedoria para escolhermos certo. E não há tempo, não há idade, não há perfil para isso. Porque desde o momento em que você se torna um em Cristo, e que em Cristo o Espírito Santo de Deus se torna um em você e passa a ser o seu guia para te conduzir nas realidades espirituais de Deus, você se torna vulnerável em Deus nas realidades do Kairos de Deus. Você fica vulnerável a todas essas alternâncias de tempo que ocorrerá em sua vida. Os seus olhos são abertos para essa realidade aqui. Quando nós somos um em Cristo e a natureza de Cristo passa a ser única em nós, logicamente a natureza do Espírito passa a ser nossa também. E como é a natureza do Espírito?
não sabemos de onde vem e para onde vai. Ele é dinâmico, ele muda sempre, ele está sempre se adaptando. Esse é o Espírito de Deus. E qual a nossa disponibilidade de se adaptar, de mudar sempre, de evoluir, de crescer sempre? Essa é a questão que nós temos que pôr para nós. Senhor, dai-me sabedoria para quando o seu Kairos se manifestar em minha vida, eu possa escolher certo. Quando a circunstância da escolha profissional surgir em minha vida, eu possa escolher certo. Quando eu tiver que tomar uma atitude em relação ao meu trabalho, às minhas relações, eu possa escolher certo. Quando eu tiver que escolher sobre A, B ou C, eu posso escolher certo. Quando eu tiver que escolher sobre casar ou não casar, o momento certo para isso, eu possa escolher certo. Quando eu tiver que tomar uma atitude em relação a alguém, eu possa escolher certo. Porque é essa relação de escolha com o Kairos de Deus que vai determinar consequências na sua vida, lá na frente. Porque é isso que Salomão fala aqui em Eclesiastes. Há momentos para tudo em nossas vidas. E esses momentos serão forjados pelas nossas escolhas. E nós precisamos pedir a Deus o quê? Já que passaremos por esses momentos de escolha? Sabedoria. Porque é muito tênue, é muito rápido, aliás, muito fugaz, quando isso se manifesta em nossas vidas. E nós temos que ter o discernimento de entender, olha, é isso, é agora. Porque senão o cometa passa e a gente não vê. Se lembra lá da parábola das virgens, né? Ou como a Bíblia fala em vigiar. Porque a nossa vida, ela é muito rápida. Ela passa assim, muito rápido à nossa frente, né? E se a gente não tiver sabedoria para escolher, para viver intensamente as nossas escolhas, passa. Simplesmente passa. Quer ver? A nossa realidade, como nós nos relacionamos com o Cronos, que eu entendo ser talvez a pior relação que tem. Porque a nossa relação com o Aion de Deus é uma relação de entrega. É uma relação que eu me dou a Deus, me entrego a Deus, e deixo com que Ele me conduza dentro da realidade dEle. Porque dentro da realidade dEle eu não tenho nenhuma ingerência, eu não tenho como fazer nada. Ali eu sou muito pequeno, ali eu dependo dEle. Na relação nossa com o Kairos de Deus, nas circunstâncias, momentos, situações que acontecem na nossa vida, eu posso pedir a Deus sabedoria para poder tomar a atitude certa, fazer a escolha certa. Mas a nossa relação com o Cronos, ela é negligente. Nós fazemos pouco caso dela. Nós desperdiçamos. Tem até um livro do Russell Shedd, maravilhoso, Desperdício. Leia que é uma maravilha. Né? Como nós desperdiçamos o nosso tempo, o Cronos. Porque alguém aqui pode me dizer o quanto você tem na sua bolsinha de tempo? Alguém pode me dizer? Eu tenho tantos anos, tantos dias, tantas horas, tantos minutos de vida. Você tem como me dizer isso? Mas você conta de trás para frente, né? Ninguém consegue mensurar, ninguém tem a medida do tempo. O que nós sabemos é que quando nós viemos à existência, nós ganhamos uma bolsa. Fala assim, essa aqui é a sua bolsa pessoal. Aí dentro está o tempo da sua existência nesse tempo, que é o Cronos. Mas ali dentro a gente não sabe quantos minutos tem, quantos dias tem, quantos anos tem. Mas, de qualquer forma, mesmo não sabendo, a gente vive de forma negligente. Só que a gente não sabe que o Cronos, o tempo, ele é escasso, ele é finito. Ele tem um momento para nascer
e haverá um momento para morrer. Não é isso? Eu estudo economia. E a definição de economia, uma das definições, né, porque são várias definições, mas uma das definições das ciências econômicas é que é a ciência que estuda o melhor meio para prover os recursos que são escassos. É uma das definições, mas é a mais que se aproxima. Porque os recursos são escassos. Porque se os recursos não fossem escassos, não existiria ciências econômicas para estudar e pensar como eu posso e como eu devo produzir mais para atender uma demanda, para atender as necessidades que são infinitas. Nós temos em nós necessidades infinitas. Então, a todo momento o economista tem que ficar pensando como eu tenho que maximizar a produção, como eu tenho que fornecer e suprir necessidades que são infinitas. Mas os recursos são finitos. A terra acaba, a água acaba, o petróleo acaba. Alimento, se daqui a pouco você não tem como produzir o bem A, você tem que cair para o bem B, e C, e D, e vou migrando até que eu possa, né, suprir as demandas. Mas o grande barato é que eu chego à conclusão que eu nunca vou conseguir suprir as demandas. Porque o que é finito não supre o que é infinito. E o tempo é um bem finito. Ele acaba. Mas nós somos negligentes. Por quê? Sabendo que ele vai acabar, e ainda não sabendo quando, nós vivemos negligenciando e negligentemente a nossa vida. Assim é o mundo também. Talvez até muito mais que a gente, porque não tem entendimento. Mas vive de forma muito negligente. E como a gente pode fazer com que a nossa vida, finita, o Cronos, finita do jeito que é, possa ser vivida de forma intensa e plena diante de Deus? E a grande chave é a oração. Se lembra quando eu falei da oração aqui? A oração é quando nós nos colocamos diante de Deus para pedir a Deus assim: Senhor, me permita ser teu parceiro no projeto que o Senhor tem para a minha vida, nesse tempo. Isso é oração. É quando a gente pede a Deus para nos incluir no projeto dele, que ele tem para nós. Porque aí a gente larga as rédeas da nossa vida na mão de Deus e do seu Espírito, e aí a gente passa a viver a vontade de Deus para nós. E como a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável para nós, independente do quantitativo de tempo que você tem de vida aqui, será vivido de forma intensa e plena, e não negligente. Percebam como essas três realidades, elas interagem a todo momento. A todo momento você está sendo cerceado pelas realidades do tempo de Deus, da realidade de Deus, do kairos de Deus, que a todo momento se apresenta a nós através de situações, de oportunidades, de momentos, de circunstâncias, em que você a todo momento tem que fazer escolhas. Como criar meu filho, como fazer com que ele vá para a faculdade A, B, C ou D, como orientar ele nesse sentido ou naquele sentido, como escolher a pessoa com quem eu vou casar e viver o resto da minha vida, como eu tenho que me comportar no trabalho, como eu tenho que investir aqui, investir ali, se eu devo comprar agora, se não devo comprar, se eu devo vender, se eu não devo vender, se eu devo chorar, se eu não devo chorar, se eu devo deixar ir, se eu devo ir buscar. O pai do filho pródigo, ele teve a sabedoria, até porque o pai do filho pródigo, ele é a prefiguração de Deus, então ele nos ensina ali que há momentos em que eu devo deixar ir. E há momentos que eu não devo ir buscar. Interessante isso. Né? O filho pródigo teve o kairos manifesto na frente dele ali, mas ele escolheu errado. Eu quero que é meu direito, mesmo que seja antes do tempo.
Eu quero. Escolheu errado. Mas o pai ali, do filho pródigo, ele entendeu, e entendeu que naquele momento era tempo de deixar ir. Deixa ir. E ele foi. Mas ele poderia tomar uma atitude intempestiva e disse, não, eu vou buscar ele. Vou pegar aqui alguns empregados meus e vou lá buscar ele, não vou deixar ele fazer as burradas que ele fez. Não. Ele entendeu que aquele momento era o momento de deixar ele lá, porque ele ia voltar. Essas nuances de escolhas que estão no nosso dia a dia. Qual é a decisão? Qual é a boa escolha? Porque nós não temos como voltar atrás para consertar. Por isso que o nosso Deus é o Deus que se chama, o tempo se chama hoje. A escolha é feita hoje, agora. Por isso que ela tem que ser a melhor escolha. Porque quando o Kairos se manifesta em nossas vidas e nós escolhemos errado, o que devemos só esperar é as consequências do erro. Porque você não tem como consertar. E é essa sabedoria que temos que estar pedindo a Deus a todo momento. Senhor, dai-me sabedoria. Abre os meus olhos. Que eu possa enxergar além do que aparentemente se coloca diante de mim. Que eu possa discernir o desenrolar disso. O desfecho disso. Porque Deus é um Deus de amor que nos perdoa, mas Ele não nos exime, não nos tira das consequências das escolhas erradas que fazemos. Porque essa é a dinâmica da vida. E eu peço muito a Deus que possa sempre me livrar dos sofismas, né, das escolhas erradas, equivocadas, que possa sempre amansar o meu coração, acalmar a minha alma para não tomar atitudes impulsionadas pelo emocional, muitas das vezes, ou até pela razão, pela cegueira da razão, mas que eu possa respirar, pensar, contar até o número que eu tiver que contar antes de decidir. Mas que, principalmente, soe em nós, né, que gere em nós a voz do Espírito para dizer sim, sim, não, não. É interessante sobre a questão da voz de Deus. Eu falo muito isso lá em casa porque a Rita conversa muito comigo, minha esposa, sobre algumas coisas que acontecem com ela. E como eu não acredito em coincidência para mim é outra coisa, a gente fica muito em dúvida como Deus fala com a gente, né? Será que Deus está falando comigo? Como Ele fala comigo? Né? Como é que eu posso escutar a voz de Deus? Ou como é a voz de Deus? E é interessante que numa passagem da vida de Joana d'Arc, na verdade é uma passagem mais tensa, que foi na hora da execução dela, o seu carrasco chegou para ela e falou assim, olha, sabe qual foi o seu grande erro? É que você ouviu muito a sua consciência. Porque se você tivesse ouvido o que Deus falou, você não teria errado como você errou. O carrasco dela falou para ela. E ela falou assim, mas é assim que Deus fala. Por isso que eu ouvi a minha consciência. E eu creio nisso, porque eu creio que Deus, muitas das vezes, ou quase sempre, fala com a gente em impressões, em vozes e sentimentos que são gerados em nós, mas não são nossos. Já teve essa sensação? De coisas que surgem no teu coração, na tua mente, uma voz que surge na sua mente ou no seu coração, que você sabe que não foi gerado em você aquilo. Não foi produto da tua emoção, não foi produto de uma razão sua, de um pensamento seu, surgiu. E muitas das vezes, daqui a pouco, aquela voz se confirma ali na frente, numa situação assim, assado. Você só não teve como discernir. Você estranhou porque surgiu em você e você sabe que não é seu, mas surgiu em você.
E às vezes a gente tem dificuldade de discernir isso. Que voz é essa? É porque os muitos barulhos da nossa alma confundem a voz. O nosso ouvido está tão acostumado a ouvir muitas vozes que quando a voz surge, a gente não consegue discernir. A gente acha que é mais uma voz. Ah, é um achismo meu, é uma emoção, ou é uma conjectura minha. Mas é Deus falando às vezes. Samuel passou por isso. Ele não discerniu, num primeiro momento, nem no segundo momento, que a voz estava falando com ele, né? Por quê? Ele não estava acostumado com a voz de Deus. E Deus está falando com a gente todo dia, toda hora, todo momento, a todo lugar ou em todo lugar. E talvez a gente ainda não esteja viciando o nosso ouvido em ouvir a voz de Deus. Porque ouvir a voz de Deus é fundamental nas nossas escolhas. É o que vai balizar e fundamentar as nossas escolhas quando as circunstâncias, os momentos, as decisões surgirem em nossas vidas. Ninguém está dizendo que é fácil, porque não é fácil. Até porque não é automático, não é um curso intensivo que você vai fazer e que você vai sair de lá já ouvindo a voz de Deus. Na verdade, conhecer a voz de Deus só é possível caminhando com Ele, se relacionando com Ele, recebendo dEle e entregando a Ele. E aí você compartilhando, e nessa experiência você vai se acostumando com a voz, vai se acostumando com a presença. Você vai se acostumando com aquele que fala contigo. Já ocorreu com vocês de numa multidão o seu filho ou a sua esposa ou o seu marido falar, chamar o seu nome e você discernir exatamente a voz dele ou dela? Já aconteceu? Hã? Por que você discerne a voz da pessoa exatamente no meio de uma multidão? Você conhece, você caminha, você se relaciona. Deus é um Deus pessoal, da mesma maneira, que requer de nós isso. Então é uma caminhada. Relacionar-se com Deus é uma caminhada. Lembra-se que nós pedimos sempre a Deus crescermos o quê? Em graça e conhecimento, até atingirmos a plenitude, o status. Mas para atingirmos, temos que caminhar. E como o nosso Deus é um Deus dinâmico, Ele vai nos levar aonde Ele quer nos levar, a situações em que Ele quer nos colocar, para nos ensinar, nos orientar, porque é assim que um pai faz. O pai sabe que há tempo para todas as coisas. O pai sabe que para o seu filho é preciso que ele caia, porque amanhã ele vai levantar. Mas ele precisa aprender a cair. O pai sabe que para o seu filho haverá um momento de luto para ele, e ele tem que respeitar esse momento, para que o seu filho amanhã ou depois saiba sorrir. O pai sabe que haverá momentos de guerra para o seu filho, mas que é necessário para que ele saiba passar pelo momento de paz. Então essa é a dinâmica da relação do Filho de Deus. Que Deus não nos coloca numa redoma para nos proteger das variações, das ocasiões da vida, mas está sempre ali próximo para nos orientar, nos conduzindo, sabendo que no momento exato saberemos fazer as escolhas certas. Amém? Que Deus possa nos dar ouvidos para ouvir a sua voz, olhos para discernir a sua boa e perfeita vontade, e boca para falar aquilo que o Espírito quer falar.
saiba esperar. Espere o tempo necessário, o tempo que for necessário, para que Deus mande você fazer, falar e ouvir. Não se precipite. Espere. Ou quando Deus mandar você ir, vá confiante, porque já está preparado, né? Nós só temos o privilégio de vivermos a realidade que Deus preparou para nós. Amém? Que Deus nos abençoe na ministração dessa palavra em nossos corações e que possamos diminuir sempre para que Ele possa crescer em nossas vidas. Glória a Deus, amém? É assim, muito bom ouvir Leandro, né? Leandro tem uma veia de mestre, vai nos ensinando, né? Com esse jeito tão especial. Glória a Deus. Você foi abençoado? Né? Seus ouvidos estavam atentos, né? Para aprender o que Deus tinha, né? Para nós hoje, nesta noite, amém? Glória a Deus. Vamos, se esse é o tempo de Deus, é tempo de Deus curar, é tempo de Deus restaurar, amém? É tempo de Deus nos ensinar. Nós vamos orar mais uma vez, nós vamos estar encerrando. E eu vou convidar de novo para nós todos virmos aqui à frente. Se você já quiser vir com a tua bolsa, quiser já ficar aqui, daqui a gente sai. Mas para estarmos juntos, nós vamos pedir isso ao Senhor, que nos dê esse entendimento, né, do tempo dEle, da hora dEle, para que as nossas escolhas sejam escolhas certas. Hoje, lá na reunião dos pastores, com um doutor, né, em ensino, como o Russell Shedd, tremenda assim a palavra dele, e como nós pudemos ali aprender, e uma coisa que ele falou, bateu bastante, que a igreja precisa estar, ter um canal desentupido, né, para ouvir a voz de Deus, para que tudo que façamos seja nesse tempo de Deus. Quando o Leandro diz que o Espírito, né, que Ele está em nós, é Ele que vai nos ensinar, nos ajudar a corresponder a Deus no tempo que Ele quer que nós respondamos a Ele, aquilo que Ele quer, nos planos que Ele tem para nós, como igreja, como pessoa, como família, né? Então, eu creio que assim, o Espírito está nos levando a entrar em linha com o coração de Deus. Amém? Você quer isso? Quando você pedir algo ao Senhor, que antes nós viemos a perguntar: Senhor, é isso mesmo que Tu queres para mim? Esse é o tempo de eu fazer isso, de eu comprar, esse é o tempo de eu desejar isso, é o tempo do meu casamento, é o tempo para eu namorar, né? É o tempo para eu comprar uma casa, é o tempo. Qual é o tempo de Deus para nós? O Espírito Santo, Ele é fiel para nos responder. Amém? Você crê nisso? Ele habita em mim, diga: Ele habita em mim, e é Ele quem vai dirigir a minha vida. Cada compartimento da minha vida, você pode falar isso? Cada compartimento da minha vida, eu quero entregar ao Espírito Santo, para que Ele discirna e me fale aquilo que eu devo fazer, aquilo que eu devo pedir. Aleluias. Você quer orar nesta hora? Quando a igreja está reunida, é hora de entregar a Ele aquilo que nos preocupa. Nós aprendemos também de ontem para hoje, a nossa ansiedade. E o irmão Leandro falou isso também. A nossa ansiedade atrapalha, porque o nosso tempo é corrido. Então nós ficamos ansiosos. E ele falou uma coisa que eu nunca pensei na minha vida. Eu sei que a ansiedade leva a gente ao estresse, e a gente, né, vai enrolando a vida, ou a vida vai nos enrolando. Mas ele falou uma coisa assim tremenda, que assim, deu um choque na gente. Quantas vezes nós pecamos, não pedimos perdão porque não sabemos que estamos pecando. Aí ele falou assim: aqui, né, todos nós, quantas vezes nos vimos ansiosos? Ele falou assim: ansiedade é pecado. Porque a palavra de Deus diz que nós devemos levar para o Senhor toda a ansiedade. Então,
despojar dessa ansiedade que tenta nos acompanhar. E se nós não fazemos isso, nós estamos desobedecendo, e desobediência é pecado. E eu nunca pedi perdão ao Senhor, hoje pela manhã foi o momento que eu entendi que eu tinha que pedir perdão ao Senhor por aquilo que eu nunca tinha pedido. Aqueles momentos que nós vivemos e queremos fazer as coisas do nosso jeito, como nós queremos. A ansiedade nos leva a não ouvir a Deus e a deixar empurrar o tempo para lá e fazer aquilo que nós queremos. E nós vamos orar. Nós vamos apresentar ao Senhor. Papai, nós estamos aqui. É tão bom saber quando o Senhor está falando conosco através da Tua palavra, que o Senhor usa pessoas, nós como pessoas, para ser instrumento, para ser boca do Senhor. Obrigada, porque nós só nos reunimos para aprender do Senhor, para Te adorar, também para aclamar, também para colocar o fardo diante de Ti, para colocar diante de Ti as nossas petições. É bem verdade, Senhor, porque a Tua palavra já tem uma promessa. Quando nós nos reunimos para Te adorar e para ouvir a Tua palavra, o Senhor já derrama bênção sobre nós, bênção e vida para sempre, mesmo que nós não peçamos. É uma promessa do Senhor quando há um momento de unidade, de comunhão. Mas aqui estamos nós nessa noite de quarta-feira chuvosa. Os vencedores estão aqui. Aqueles que não temeram a chuva, o frio, disseram: eu vou à casa do Senhor, porque me é melhor estar na casa do Pai. Então, Senhor, nós entrega ao Senhor. Entrega ao Senhor todas as preocupações, todas as dificuldades. Entrega nesta hora o seu ouvir ao Senhor, o seu falar, o nosso andar. Entregue ao Senhor também aquilo que está nos deixando ansiosos. Vamos entregar ao Senhor. Se há preocupação com a comida, com a vestimenta, se há preocupação com o emprego, Ele está dizendo que busca primeiro o meu reino, e todas as coisas eu vou te acrescentar. As demais coisas nos serão acrescentadas. Senhor, nos ensina a entender as Tuas promessas e a vivê-las todos os dias. Nos ensina a perceber o tempo do Senhor, quando nós temos que chorar, plantear, e quando nós temos que pular de alegria, quando nós temos que arrancar, ou quando nós temos que plantar algo. Nos ensina, Espírito Santo. Nos ensina a enxergar o Teu tempo de cura, porque de verdade o tempo de Deus já aconteceu. Houve um decreto lá na cruz do Calvário, quando Jesus diz: tudo está consumado. Nos ensina a viver este tempo hoje, o tempo da cura que Jesus já levou na cruz. Sobre as Suas pisaduras nós já fomos sarados, aleluias. O nosso pecado já foi perdoado lá na cruz. Em Jesus não tem mais separação entre nós e o Pai, aleluia, Senhor. Então tudo que o Senhor decretou, prometeu na cruz do Calvário, Senhor, que aconteça, que os nossos olhos vejam e entendam o que o Senhor quer nos mostrar através da Tua palavra. E nós recebemos, Pai, então a cura, a restauração daqueles que estão enfermos. Estão no nosso boletim a Fernanda, Senhor, a Aline e tantos outros que estão ali, tantos nomes no nosso boletim. Tantos dos nossos irmãos que estão aqui estão apresentando ao Senhor uma enfermidade. É o nosso corpo físico necessitado da Tua graça, necessitado da Tua cura, Pai. Obrigado, Senhor, porque nós não vamos sair daqui carregando os nossos fardos, as nossas preocupações, mas vamos deixar aqui, porque é tempo de largar o peso e
e sair daqui sabendo que operando o Senhor, ninguém pode impedir. Declarando que as nossas mãos serão estendidas aos necessitados, como hoje estamos orando. Que os famintos que dependerem de nós, Senhor, não terão fome, porque somos a tua mão estendida aqui na terra. Que o nu será vestido no que depender de nós, Senhor. Nós não estamos aqui para depender de governos, mas estamos aqui também para dizer que nós, como igreja, quando nós agimos segundo o teu querer, certamente vamos impactar a sociedade, vamos impactar a nossa cidade, a nossa nação. Obrigado, Senhor, porque hoje foi um dia de aprendermos mais de Ti. Obrigado pela vida de Leandro. Abençoa ele, a Ritinha, a Fernanda. Guarda os teus filhos. Seja um tempo de prosperidade, um tempo de avançar na profissão dos teus filhos. Ah, Pai, que os seus olhos estejam sempre abertos para ver aquilo que o Senhor tem reservado para eles. Abençoa a saúde, o ir e vir. Guarda, Senhor, assim como a nós que estamos aqui. E que o teu amor, que é tão grande, é poderoso, seja sobre nós. Pai, que a graça salvadora seja sobre aqueles que porventura estão aqui e têm dúvida do teu amor. O amor de Jesus lá na cruz. O amor do Pai em Cristo Jesus na cruz. E que o doce Espírito Santo esteja nos consolando e levando os nossos pedidos até o Pai. Nossos pedidos de oração, aqueles que estão no mais profundo do nosso interior. Aqueles que estão naquela salva. Pai, que essa tua graça e amor e consolo seja sobre a nação brasileira, seja, Deus, sobre os confins da terra, em nome de Jesus. E te aplaudimos, crendo no poder do Senhor, curador, restaurador, o poder que nos ensina, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus te abençoe. Dá um abraço no teu irmão. Termine assim, abraça o irmão que você ainda não abraçou hoje. Deus tem o melhor.